Podia ter deixado. 3, 2, 1, valendo! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a um Zona na Política, ou melhor, Zona Política, um podcast voltado somente para pré-candidatos do Distrito Federal. E hoje, diferente, a deputada já começou rindo porque eu trocadilho, deputada. Zona na Política ou Zona Política? Eu adorei esse nome, parabéns. Prazer estar aqui com vocês. Deputada Júlia Lucy ou Júlia Lucy? Lucy. Lucy, isso mesmo, pessoal. Então, vocês aí do Núcleo Bandeirante, região, Guará, Riacho Fundo, Parkway, esse podcast é exclusivamente para vocês conhecerem a deputada Júlia Lucy e a gente poder conhecer um pouco da trajetória dela. Deputada, prazer. Primeiro, a senhora receber a nossa equipe aqui na sua casa é completamente diferente da gente estar no estúdio, batendo um papo. E hoje é algo... Quero que vocês observem a minha parede rosa. Ela tem vários detalhes na casa e isso é legal que ela vai contar um pouco da história dela. Deputada, antes de mais nada, o nosso projeto é justamente para a gente apresentar os pré-candidatos dentro da nossa região e justamente para mostrar quem são esses candidatos. Uhum. A senhora vem fazendo um trabalho, né, o primeiro mandato da senhora vem fazendo um trabalho muito lindo dentro da Câmara Legislativa, uma fiscalizadora, uma pessoa que está empenhada em buscar soluções para o Distrito Federal. Eu queria saber quem é Júlia Lucy. Olha, a Júlia Lucy é uma mulher que tem muita fé. Eu tenho muita fé. Eu tenho fé na mudança, eu tenho fé que as coisas acreditam e eu sou movida por fé. Então, eu sou uma mulher comum que tem fé, né? Que decidiu se arriscar, que compra briga quando precisa, sabe? Que decidiu permanecer respeitando os princípios que aprendeu dentro de casa, né? Eu aprendi na minha casa a trabalhar muito, sabe? A acreditar realmente que o trabalho é que muda a gente, que constrói uma vida melhor. Aprendi também a ser honesta, a não transigir nesse valor em momento nenhum, a buscar independência, a buscar a liberdade. Então eu sou essa mulher. Uma mulher independente, uma mulher forte. A senhora é muito forte. Eu falo isso pelo trabalho que a senhora vem fazendo dentro da Câmara Legislativa. Mas a Júlia Lucy, nos últimos 4 anos, esteve atuando junto a praticamente a um Shark Tank, né? Vários tubarões ali da política brasiliense. E ela se destacou muito bem. Deputada, primeira pergunta que eu trago para a senhora é uma pergunta bem clara. Como que a senhora quis entrar dentro da política desse Distrito Federal, do nosso quadradinho? Por que isso aconteceu? Arthur, eu não quis entrar. Eu não tinha esses planos, não. Na realidade, inclusive eu narro a história aqui nesse livro. Essa aqui é a primeira edição do nosso livro Manual do Candidato de Primeira Viagem. Nós vamos lançar a segunda edição agora, porque essa primeira está esgotada. Esse aqui é de família, não tem nem para vender mais essa primeira. Tá na Amazon, né? Mas o impresso, essa capinha aqui, não vai ter mais. E eu falo sobre esse processo de decidir ser candidata. Eu recebi o convite em 2018, chegou no momento em que eu estava bastante saturada com as palhaçadas que estavam acontecendo na política brasileira. A gente, desde 2013... Vem sofrendo. 2013, assim, a gente começou a enfrentar um período muito difícil, né? E aquilo foi me cansando, até que em 2018, a minha filha, Luísa, hoje a Luísa tem 18 anos, mas na época ela tinha 14, ela falou pra mim: mamãe, se prepara porque eu decidi que eu não quero mais morar no Brasil. E a senhora teve que tomar também uma outra decisão. Ela falou: não acredito mais, não tenho esperança, isso aqui não é sério, eu vou sair daqui. E aí, Arthur, quando ela falou isso pra mim, me doeu muito, sabe? Porque eu amo esse país. Desde que eu nasci, eu sou patriota. É um valor que eu tenho dentro de mim. Não foi meu pai que me ensinou, não foi minha mãe que me ensinou, eu simplesmente amo esse país. Eu amo tudo, eu amo a comida, eu amo as pessoas, eu amo os nossos costumes, eu amo a nossa língua. Então, escutar minha filha dizendo que ia abandonar o lugar que ela nasceu, a família dela, para ir para um lugar, para ela ser estrangeira, sabe? Era uma facada. Me machucou muito. E eu falei: gente, eu preciso fazer alguma coisa. Só cuidar da minha vida é pouco, é insuficiente. E aí foi bem nessa época que eu conheci o partido, na época, que era o meu partido novo. Gostei bastante da proposta, quis colaborar com a ideia de espalhar uma política de liberdade, de redução de imposto, de redução da opressão do Estado, né? de ter um mercado mais forte, uma economia mais forte.
E aí a forma como eu tive de ajudar foi sendo candidata. Deputada, a senhora falou do Partido Novo, a senhora fez uma trajetória, praticamente carregou o partido para construir a imagem do partido dentro do Distrito Federal. E praticamente o partido, houve um desavenço ali que acabou tirando a senhora. Eu não queria tocar nesse assunto hoje, mas assim, já como a senhora tocou, a senhora hoje está num novo partido. A senhora mudou de partido para União Brasil, tendo a visão que pode continuar fazendo o trabalho, ou porque o partido antigo não acreditava no seu trabalho? Você acha que o partido antigo pisou na bola mesmo? Pisou demais. Pisou demais. Pisou demais. É um papo bem direto. Agora eu quero separar. Nós temos os filiados do Partido Novo, nós temos os eleitores do Partido Novo e nós temos os dirigentes do Partido Novo. Então, eu continuo amando os filiados do Partido Novo. Eu continuo amando os meus eleitores. E continuo achando que a proposta do Partido Novo é a melhor do Brasil. Vou ser bem realista. Porque é um partido que tem princípios muito fortes, muito bem definidos. As pessoas se agregam por meio de princípios. Elas não se agregam porque estão buscando cargo, porque estão buscando benefício para si. Elas entram na política para servir a esse propósito de mudança. Então, eu aprendi muito estando no partido novo. Eu conheci pessoas maravilhosas. Na realidade, se eu tivesse em outro partido, muito possivelmente eu não teria sido eleita em 2018. Então eu devo ao Novo essa minha entrada na política. Mas o Novo deve à senhora o crescimento dentro do Distrito Federal. Sim. Essa vertente sem é clara. sombra de dúvida. Essa vertente ficou clara para quem acompanhou o trabalho da senhora. A senhora vestia o Novo tanto no peito como nas roupas, cores, né? Levava o nome do Novo. Foi uma trajetória que a senhora teve que passar também a aprender dentro da política, né? Que os partidos têm esse problema. A senhora, dentro da Câmara Legislativa, a senhora tomou algumas porradas. E também deu várias porradas. Deputada, no ano de 2019, a senhora chegou colocando o dedo na ferida. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela tem um trabalho praticamente assim, considerado pela população ineficaz. Mas a senhora mostrou que tem vários parlamentares lá dentro que têm trabalho, que tem necessidade da população. A senhora, como deputada, hoje atuante, a senhora vê alguns parlamentares não realizando o trabalho que tem que ser feito para a população? Ah, com certeza. Eu percebo muita gente que mantém um mandato para manter seus interesses privados, né? É muito triste. Eu acho que se a gente tivesse o engajamento de mais pessoas, a gente teria muito problema público resolvido, né? Porque a gente vive num sistema muito burocrático. Tudo que você vai fazer tem muitas amarrações, tem muitas esferas. É muita gente que você precisa convencer, a articulação tem que ser muito pesada. Mas se você sabe trabalhar e se você é insistente, você consegue. A gente teve muitas vitórias ao longo desses anos, né? Mas por causa disso. Porque a gente trabalha muito. A senhora falou em alguns discursos que o governo do Distrito Federal precisava se desburocratizar para resolver o problema da população do DF. A gente sente isso na prática porque a burocratização é muito ampla devido a todos os sentidos. A gente queria, nossos telespectadores queriam entender um pouco, o pessoal que assiste a internet, qual que é o maior problema hoje da desburocratização? É falta de gestão ou falta de pessoas técnicas para resolver o problema? São as duas coisas. A gente tem uma máquina estatal muito grande, diversas secretarias, muitas secretarias existem apenas para abrigar apoiadores políticos. Muitas vezes pessoas entram em cargos que deveriam ser técnicos e as pessoas não entendem, não têm capacidade para estar ali. Então o processo não anda, não existe comprometimento com a pauta. Também, como é um cargo político, ele é usado como massa de manobra, né? É por isso, gente, que eu, como parlamentar, eu não indiquei ninguém para trabalhar no governo. Não foi por falta de oferta, mas eu entendi que se eu indicasse uma pessoa, eu estaria abrindo mão da minha independência como parlamentar. E aí eu não poderia fiscalizar, eu não posso denunciar, eu não posso chegar no hospital de uma hora para outra e cobrar o funcionamento de um sistema que precisa ser implementado. Ó, a Margot participando também. Né, gente? É um mandato plural. Porque ela trabalha comigo também. A Margot acompanha a deputada praticamente 24 horas dentro da Câmara Legislativa, vem fazendo um trabalho junto com a deputada, tá?
Tem gente que quer votar nela para distrital. Com certeza. Margot para distrital. Margot Lucy Tati. Deputada, sei que a senhora teve vários desafios, mas qual foi o maior desafio no seu primeiro, nessa primeira gestão de mandato da senhora? Conte pra gente qual foi a senhora, como mulher, né? Qual foi o maior desafio nesse momento? Olha, o primeiro ano do mandato foi o pior ano da minha vida. A senhora sofreu muito. Foi o pior ano da minha vida, sem sombra de dúvidas. A senhora entendeu como funcionava a política? Assim, eu sou cientista política, né? A senhora entendeu então, praticamente a política do Distrito Federal? Mas, assim, ali é muito diferente do que a gente pode imaginar. É muito pesado. Você tem que aprender a lidar com a imprensa. Infelizmente, nós temos uma imprensa que é custeada pelo governo, então atende aos interesses do governo. Então, se você bate no governo, você chama um conjunto de blogs e de jornais contra você. É difícil você guerrear contra a imprensa. Eu aprendi também, assim, a duras penas, a me relacionar com os meus colegas, né? Tem colegas que não querem ver problemas serem resolvidos. Tem colegas que querem ver a agenda política deles continuar prevalecendo. Então isso é doloroso. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. A senhora é a favor ou contra a deputados que têm empresa que presta o serviço público, serviço para o governo do Distrito Federal? Eu sou contra. Eu acho que a população precisa se atentar a isso, porque todo mundo, na realidade, que tem algum tipo de dependência do governo, não é só deputado, não. Tem pessoas que são líderes religiosos, líderes de associações, enfim, que dependem de serem queridos pelo governo. Senão o governo pode fazer represália, porque é isso que é pesado na política. Tudo que você faz vai ter um retorno. Para toda ação vai ter uma reação. Para toda fiscalização que eu faço, eu sou reprimida. Nesse momento agora, por exemplo, eu já recebi recado que o governo não vai executar as minhas emendas. E falando em emenda, a senhora foi uma das deputadas que mais enviou emendas para a área da educação do Distrito Federal. Sim. A senhora acredita que a não execução de emendas pode ser uma questão da fiscalização ou porque existe uma perseguição contra a imagem da senhora? Olha, quando você bate no governo, ele vai fazer de tudo para travar você, para travar o seu crescimento como parlamentar. Então é normal. Por isso que ser político é tão custoso. A posição que eu ocupo na Câmara é uma posição bastante sui generis, porque eu não me declaro oposição, porque se o projeto do governo for bom, eu voto sim, eu defendo o projeto, mas se o projeto for ruim, eu vou combater o projeto, eu vou denunciar o que está errado. Eu tenho um histórico de fiscalização bastante contundente e relevante aqui para o DF, mas toda porrada que eu dou no governo, eu sofro uma porrada contrária, né? Então a gente precisa calcular ali o tempo inteiro, se eu falo, se eu não falo, opa, eu preciso executar aquela emenda. É muito importante que aquela emenda chegue em tal lugar, então deixa eu ficar quieta agora nesse momento para evitar uma reação. Então, nesse momento está acontecendo isso. Deputada Júlia, eu faço parte de um grupo de trabalho que nos últimos dias vem se destacando porque nós acreditamos muito na nova política. A Margot, gente. Pode ficar tranquilo. É porque tem a Margot e a gata. A Mila, que as duas brigam, né? Tranquilo. Deputada, eu faço parte de um grupo dentro do Distrito Federal que vem se destacando nos últimos dias justamente porque, conversando com novos pré-candidatos, tanto a deputada distrital como a federal, a senhora já tem um mandato, estamos analisando algumas candidaturas e a gente vê a candidatura da senhora para a federal como uma explosão de ideias, né? Uma pessoa que leva do liberalismo, uma pessoa que foca também no empreendedorismo, que acredita que o Estado não tem que se intrometer dentro das empresas. Não tem que atrapalhar, privadas, né? Não tem que atrapalhar. Eu queria perguntar uma coisa para a senhora. Nos últimos dias, o Estado, principalmente nos últimos meses, do Estado do Distrito Federal, eu vou falar nos últimos 2 anos, ele se envolveu muito na área privada, desde a parte de entretenimento, dos comércios. A senhora foi uma deputada que foi lá na porta lutar pelo não fechamento do comércio. A única deputada, essa é a verdade. A senhora acredita que falta deputados que possam levar essa bandeira ou que só usa a camisa para poder
trazer pessoas para o mandato? Olha, esse discurso de você defender quem empreende, ele nunca tinha sido feito no Brasil, não é só na Câmara Legislativa. O empresário no Brasil, ele sempre foi tratado como explorador, como alguém que explora o coitado do funcionário, né? É uma visão muito perigosa. E quem levanta essa bandeira são as mesmas pessoas que querem mais empregos. Eles odeiam empresários, mas eles querem mais empregos. É tão contraditório como uma pessoa que adora beber leite, mas quer matar vaca. Para você ter leite, você tem que cuidar bem da vaca. Então essa foi a nossa bandeira, a nossa retórica desde que eu cheguei na Câmara. Eu fui muito clara. Eu falei, eu estou aqui para destravar a vida do setor produtivo do DF. Eu vou revogar a lei, eu vou buscar redução de imposto, eu vou buscar organizar processos que hoje a administração pública precisa executar, como fiscalização do DF legal, para que a administração pública não abuse de sua autoridade. Então eu deixei isso muito claro. Se quiserem aprovar projetos aqui contra a iniciativa privada, contra o mercado do DF, vai ter a minha resistência, vai ter a minha luta. E foi o que nós fizemos, né? Hoje no DF, por exemplo, a gente só pode usar um copo e um canudo de plástico porque eu briguei por isso, porque estava proibido. Imagina, Arthur, quantos empreendimentos precisam utilizar copo e canudo de plástico porque não tem logística para usar vidro. Sim. Não é simples você utilizar um vidro. Você precisa de ter um lugar para lavar, você tem que ter gente para lavar, para armazenar. Não é para todas, tem que fechar a porta. Não é para todas as pessoas, não é para todo o estabelecimento comercial, né? Então, eu consegui a duras penas conseguir tirar essa proibição. Agora, por exemplo, eu estou lutando para que a gente continue podendo usar sacola plástica. Não quer usar sacola plástica? Não use. Mas quem precisa tem que ter essa opção. E coisas absurdas. Aqui no DF, Arthur, era proibido ter câmera de segurança em elevador. Ou seja, eu revoguei essa proibição. Aqui no DF, dono de pizzaria, dono de restaurante era obrigado a vender camisinha. Senão tomava multa. São leis. Aqui no DF tentou-se impedir a instalação de portaria eletrônica. Então, é esse o pensamento. Deixa eu encher o saco de quem está trabalhando. Deixa eu colocar uma barreira para quem está trabalhando. Porque o que está por trás disso é a ideia de que o empresário é um explorador. É um cara que está se valendo do coitado, do trabalhador. Entendeu? Então, quando a gente chega com um discurso diferente, ele, em primeiro momento, chocou. Eu lembro da reação dos meus colegas. Eles não acreditaram no que eu falava. Caramba, ela está tendo coragem de falar isso. E aí, à medida que a gente foi mostrando o porquê, a gente mostrou que não existe café grátis. Que qualquer exigência que você coloca para cima de uma empresa, esse custo vai ser repassado para o cliente final. Então a gente tem que desburocratizar. Isso daí eu não tiro. Mas tem gente que não sabe disso até hoje. Eu tenho um colega que não sabe disso. Deputada, a gente tocou num assunto muito sensível quando a gente fala do Estado se intrometer na área privada. O Distrito Federal, durante a pandemia, deixou de arrecadar 500 milhões de impostos devido a uma lei federal, porque não houve uma tramitação dentro do Congresso. A senhora sabia que hoje a maioria dos estados que tem aplicativos de transporte, iFood, todos esses valores do ISS são arrecadados para um estado só? A senhora concorda que o Distrito Federal precisa investir nas startups e gerar mais empreendedorismo dentro da nossa região, principalmente dentro das satélites? Olha, eu aprovei a lei do sandbox. Sandbox significa caixa de areia. Caixa de areia é aquele lugar onde as crianças brincam. Elas são livres, elas desenvolvem ideias, elas criam historinhas, porque elas estão num ambiente pleno para a criatividade. Então, a gente aprovou essa lei que foi a pioneira no Brasil. Depois que a gente aprovou aqui, vários outros estados copiaram. E a ideia é exatamente isso, é você criar zonas geográficas no DF em que você suspende uma série de exigências legais, de horário de funcionamento, de leis, algumas regras trabalhistas para que as empresas possam testar produtos novos, né? E a ideia dessas zonas livres, né, que a gente chama de sandbox, é também propiciar redução de imposto. Então, o Estado ele pode fazer isso.
Assim ele fomenta o desenvolvimento das startups. Dando oportunidade de instalação para essas empresas, reduzindo o imposto e também auxiliando para que essas empresas consigam vender seus produtos aqui para o DF. Porque o DF é um grande comprador de tecnologia. A União também compra muito software, mas a maioria desses softwares eles não são comprados por empresas desenvolvedoras aqui do DF, mas de fora. A senhora sabia que o Brasil ele possui 2 unicórnios, né? Hoje já praticamente no Distrito Federal, que era o antigo Apetitá se transformou. Você acredita que as escolas elas têm que manter? Deixa eu falar sobre o iFood? Pode Só falar. um minutinho. Foi aprovado em 2019, se eu não me engano, ou 2020, uma lei que queria Que todos os estabelecimentos tivessem um ponto de apoio aos entregadores. de aplicativo. Quando essa lei foi discutida na Câmara, eu mostrei. Eu falei, olha, essa lei ela é inconstitucional e ela vai quebrar as empresas. Mais uma vez, se eu mato a vaca, eu tenho leite. Não. Quebrou a empresa, perdeu o emprego. Eu fui a única que votou contra. Os outros, O fato de eu ter votado contra fez com que eu recebesse várias ameaças de morte. Eu fui ameaçada de morte. Eu passei meses apanhando. Fui vaiada, fui hostilizada. E eu falei, não tô com medo de vaia, não quero agradar ninguém, eu preciso ser coerente e honesta. Principalmente essa lei aqui vai dar problema. Qual é a situação hoje? Se o GDF respeitasse a lei, ele já teria fechado todas essas empresas no DF. Só que não respeita porque está tendo bom senso. O governo já falou, eu não tenho como seguir essa lei, não tenho como respeitar essa lei, porque se eu seguir, eu vou ser obrigada a fechar todas as empresas. Aí eu te pergunto, Arthur, o que a gente ganhou com isso? Nada. Pelo contrário. Outras empresas que pensem vir a se instalar no DF, o que seria ótimo. Quanto mais empresa, mais competição, melhores produtos, melhores ofertas de trabalho, certo? Não, a empresa já olha e fala assim, caramba, o DF é um estado louco. A qualquer momento vai vir uma intervenção. A insegurança jurídica afasta novos investimentos. Não só jurídica, né, deputada? A gente tem um problema também na insegurança do trabalho, né? Hoje, para você Sim. ver, hoje, exemplo, se você faz um contrato com um prestador de serviço, emitindo nota, ele saindo, tem um problema da pechorização, isso é fato. Só que isso é praticamente por causa de leis absurdas que os empreendedores estão sofrendo. Nessa questão do sentido dos empreendedores estar sofrendo, a gente acredita muito que existe parlamentares que podem fazer a diferença. Sim, hoje, por exemplo, é consensual, inclusive, principalmente entre os entregadores, que essa lei precisa ser revista. Então, antes eles tinham ficado com raiva, hoje eu sou a pessoa de confiança deles. Então, eu faço uma interlocução entre empresa, governo, Secretaria de Mobilidade e entregadores no meu gabinete. Porque eles viram que eu não ia ceder ao populismo, que eu não tenho medo de vaia, que eu tenho um pensamento e eu vou seguir aquilo. Deputada, eu peço até desculpa para vocês, pessoal, que às vezes eu estou rompendo, porque é uma fala nossa, a área de empreendedorismo, a área que a gente vem construindo, a gente vem falando e debatendo alguns detalhes. Mas, assim, eu vejo que a senhora, no primeiro mandato da senhora, a senhora brigou muito pelos empreendedores do Distrito Federal. Isso vem do sangue? Qual que é a história da Júlia Lucy com os empreendedores do Distrito Federal? Vem do sangue, conta um pouquinho. Com certeza. Isso. A minha família é de comerciantes. Então, eu cresci vendo a realidade ali, tendo que fechar conta, tendo que administrar negócio. A minha família, ela é extremamente trabalhadora. Eu nunca vi minha família descansar nem no domingo, né? Praticamente todos os empreendedores hoje é assim, né? Não descansam. Então, assim, o mínimo que eu posso fazer é lutar para que a vida deles seja menos pesada, né? Deputada, eu sei que a senhora está com o tempo corrido, a gente vai ser bem mais rápido. Ideias e valores. A senhora indo agora para a Câmara Federal, a senhora vai manter as mesmas ideias que a senhora trouxe para o Distrito Federal e os valores que a senhora construiu nesses últimos 4 anos? Olha, com certeza, Arthur. É o valor do trabalho, o valor da honestidade, buscar cada vez mais liberdade, fomentar essa ideia de prosperidade na cabeça das pessoas. Porque, infelizmente, é cultura no Brasil, a cultura de achar que ser pobre é legal.
É uma mistura, muitas religiões inclusive pregam isso, né? Quando você é pobre, quando você sofre, você se aproxima de Deus. Deus não quer ver a gente triste, gente. Ver você bem. Deus fez a gente pra gente ser pleno, pra gente ser rico em todos os sentidos. E crescer em todos os né? sentidos também, né? E como atingir isso? Ofertando oportunidades. Então é por isso que eu brigo tanto por educação de qualidade. Por isso que eu invisto tanto nas escolas, é por isso que eu briguei tanto pelo homeschooling, que agora nós tivemos essa aprovação. Nosso mandato teve uma participação determinante nessa vitória federal. E a senhora foi uma das primeiras idealizadoras nesse projeto, né? Aqui dentro do Distrito Federal. Porque depois que a senhora saiu, apareceu um monte, né? Sim. Parece que, assim, ninguém tinha coragem. Aí a deputada botou a cara lá, foi pra frente, botou o dedo na ferida, agora parece um monte de defensor. E isso está acontecendo com a pauta do planejamento familiar reprodutivo, que é algo que eu falo desde 2019, sobre a importância de a gente dar meios para as pessoas organizarem o momento em que serão pais, em que serão mães. Apanhei muito também, sofri uma resistência gigantesca de algumas pessoas de uma igreja, mas nós vivemos essa resistência, a gente conseguiu já viabilizar esse acesso a meio contraceptivo a diversas mulheres aqui do DF, por meio de muito trabalho, muita dedicação, e agora é uma bandeira que várias instituições levantam, estão se organizando e oferecendo esse serviço. Eu fico super feliz. A senhora foi procuradora especial da mulher. Ainda sou. Ainda é, né? Uhum. Deputada, é um trabalho extremamente importante que a senhora faz dentro das regiões carentes do Distrito Federal. A senhora vem construindo essa relação praticamente desde o primeiro dia de mandato até agora. A gente vê a senhora entrando. Nos últimos dias a senhora esteve no Recanto das Emas, conhece os projetos sociais de lá, sabe como funcionam os projetos sociais. A senhora entende que os projetos sociais é uma abertura para novas formas de pessoas estar agregando valor a seu currículo, investimento, pessoas estar diante a alguns projetos. Vale a pena os deputados continuarem investindo nesses projetos, como a senhora destinou várias emendas? Com certeza, vale muito a senhora, pena. Além de destinar, a senhora fiscaliza, claro. Que é uma eu fiscalizo. Muito claro que poucos deputados fazem isso. Eu fiscalizo. Com certeza tem muito projeto sério, né, que transforma a vida das pessoas, né, gente? O esporte, por exemplo, o acesso à cultura e o acesso ao esporte, ele modifica o ser. Então eu super aposto. Agora também eu sei de muitos projetos que não são sérios, que são usados para lavagem de dinheiro de deputado, né? Então, o meu pedido para as pessoas é: não se curvem a isso. Não aceitem, mas a parte do deputado é tantos %. Digam não e denunciem. Porque a gente tem que trabalhar com base na honestidade. Entendeu? O dinheiro é público, tem que ser utilizado 100% dentro daquele projeto. Ou é certo ou é errado. Não tem meio certo, não tem meio errado. Entende? Então, muitas pessoas falavam assim: nossa, eu não acredito que você não cobra a sua parte. Eu nem entendia quando alguém falava isso pra mim. Eu não entendia. A mania de poder passar um pouco ainda continua nesses últimos 4 anos? Eu tenho notícias que sim. Deputada, a gente... Mas se há político corrupto é porque tem pessoas não políticas corruptas. O agente público, hoje, você acredita que um agente público dentro do Distrito Federal, um prestador de serviço do governo do Distrito Federal, ele tem que passar por uma fiscalização anualmente, semestralmente? Porque tem vários agentes públicos do Distrito Federal que vêm corrompendo, sempre corrompido, né? A gente vê isso dentro da Secretaria de Saúde. Foi algo surpreendente. Secretário preso, né? Esse é um assunto que a gente vai agora nessa pauta. Deputada, as UPAs do Distrito Federal. Você acha que essa construção de várias UPAs, sem suporte, sem profissionais capacitados, sem estrutura, é uma forma que o governo usou para lavar dinheiro? Eu não posso fazer essa acusação. Perfeito. Eu não posso. Mas assim, a gente pode nitidamente apontar um erro, que é: sem profissionais não adianta você ter um prédio funcionando. Por exemplo, eu trabalhei muito para inaugurar o primeiro equipamento público de saúde lá na região do Mangueiral. Foram 2 anos que eu busquei projeto. 2
anos. Projeto, Espaço, destrava numa secretaria, joga para outra, vai para outra. Da minha equipe, eu ligando todos os dias, fazendo uma pressão. Foram 2 anos. Coloquei o dinheiro e construí sozinha a UPA do Mangueiral. Hoje, só tem uma equipe da saúde da família atuando lá e ela está incompleta. E lá, por exemplo, não se põe DIU. Para minha grande tristeza. Por quê? Se você não tem a equipe da saúde da família completa, uma série de serviços são paralisados. Lá nós temos 3 cadeiras de dentista. Tem um profissional atendendo só no período da manhã. Para mim, isso é corrupção. Porque você pegou um dinheiro, você imobilizou o capital naquele prédio, mas você não atende a população conforme você deveria. Entende? Então, é fácil você chegar e construir um prédio, lá tirar foto, inaugurar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas o povo não está se beneficiando desse serviço. E é isso que as pessoas precisam estar atentas. Você está satisfeito com o serviço de saúde? Na realidade, o serviço de saúde praticamente acabou no DF. Quando a gente fala de atenção primária, de você ir no posto de saúde, ser acompanhado pelo seu médico, conseguir fazer os exames de rotina, meu Deus, não existe pediatra mais praticamente. As cirurgias estão paradas porque não existe anestesista. Tá tudo parado. É ridículo. Eu vejo que a senhora fez, nesses últimos 4 anos, praticamente um mandato justo, né? Um mandato justo para a população. Fiscalizou, brigou, intermediou, dialogou, né? Que foi o principal fato. E a senhora construiu essa narrativa. Hoje, a senhora está indo para uma Câmara Federal. Antes, para a gente fechar essa conversa, queria só que a senhora deixasse uma mensagem para os seus candidatos, para os seus eleitores, principalmente nesse momento. Qual que será o seu fator principal dentro da Câmara Federal? Coragem para fazer as mudanças que o nosso país precisa. E a gente fez aqui no DF, nós vamos fazer pelo país. É o nosso dever. Deputada, quero agradecer a senhora. E não é promessa, a gente já sabe, a gente já mostrou quem a gente é. Isso aí é fato. Porque durante campanha, todo mundo tem discurso bonito, todo mundo se vende muito bem. Mas quando você já teve a oportunidade de acompanhar a pessoa na vida mesmo, real, gente, vamos ser justos. Teve muita gente que provou que não merece respeito, que não merece confiança, mas outras pessoas provaram. Então, vamos reconhecer aquelas pessoas que já mostraram quem são, certo? Então, é essa perspectiva de trabalho que nós vamos levar para a Câmara e nós vamos honrar o povo do DF, e nós vamos orgulhar o povo do DF, porque o DF vai ser notícia positivamente no cenário nacional. Eu quero agradecer a senhora, né? Foi um bate-papo maravilhoso, acho que, assim, foi muito mais rápido. Eu sei que a senhora tem um compromisso, a gente conseguiu fazer esse encaixe na agenda, tanto que a gente está aqui na sua casa. Mas o que eu queria deixar claro para a senhora é o seguinte: a nossa região é a região que está precisando de uma deputada federal. A senhora sabe que o Núcleo Bandeirante, Candanga, Parkway, não existe uma pessoa para poder vestir a blusa. A senhora, como deputada, vai lembrar dessa região no seu próximo mandato? Com certeza. Não apenas por destinação de emendas, mas também por defesas de pautas dessas regiões, né? Dessas cidades. A gente já fez isso agora no nosso mandato distrital, tanto nas leis que regulam o uso do solo, como também investindo na cidade, com calçada, iluminação, investimento em escola pública. Então, quem mora nessa região, que é maravilhosa, eu particularmente adoro bastante, vai poder continuar contando com a gente. Quero agradecer a senhora. Quero finalizar o Zona Política, ou Zona na Política, com a deputada. É Zona Política mesmo, porque aqui não houve nenhuma zona na política com ela. Ela botou o dedo na ferida. E a gente termina esse podcast hoje deixando uma mensagem bem clara. Eu quero só... É a última pergunta. Eu sei que o tempo já está encerrado. Deputada, direita, esquerda ou pelo povo do Distrito Federal? Pelo povo do DF. Pelo povo do DF, certamente. Mas se a gente tiver que se posicionar em apenas 2 caixinhas, se esquerda ou de direita, eu sou de direita. Perfeito. Obrigado a vocês. Finalizando mais um Zona Política por aqui. E até a próxima. Tamo junto. Até a próxima.